No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida no Brasil. E muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se nós identificássemos o comportamento suicida desde o princípio. Então, no mês da prevenção contra o suicídio, nós vamos refletir sobre isso aqui no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou o Anderson Alexandre e mais um Bate-Papo Cristão está começando. E setembro é o mês de prevenção ao suicídio. E no vídeo de hoje nós vamos explicar um pouco sobre como prevenir ao suicídio e, perante o Evangelho, como nós podemos ajudar as pessoas que apresentam comportamentos que podem indicar desejos suicidas. Então, nessa reflexão de hoje, nos leva a pensar sobre como nós lidamos com situações difíceis, tanto para nós quanto para pessoas que nós amamos, estão próximas e apresentando comportamentos que indicam que elas podem não estar suportando e pensando em dar fim à sua vida. Então, irmãos, vamos começar. Bom, irmãos, o suicídio ele é complexo e multifatorial, ou seja, ele tem vários fatores que podem levar a pessoa a optar por essa prática, dando fim à sua vida. E ele é complexo, é difícil de nós conseguirmos entender e até mesmo identificar uma pessoa que tem passado por problemas a tal ponto de tirar a sua vida. Na maioria das vezes, o que nós vemos são pessoas surpresas porque tiveram pessoas próximas que acabaram tirando a sua vida e que elas não perceberam os sinais apresentados. Entre os muitos fatores, o que pode mais comumente levar a essa prática, o que nós mais ouvimos como justificativa dentre os problemas apresentados pela pessoa, são relacionados aos transtornos psíquicos de ansiedade, depressão, humor, a bipolaridade, também o abuso de drogas. Mas a situação não se limita apenas a isso. E por isso os amigos e familiares geralmente se perguntam como não perceberam a mudança de comportamento, não perceberam a questão da pessoa demonstrar que estava descontente com a própria vida. Muitos diziam que, olhando para o lado físico, a pessoa tinha de tudo e que não via motivos para ela chegar àquele ponto. Mas nem sempre os motivos são externos. Muitas vezes os motivos são internos e de ordem espiritual. Existe o fator clínico, psicológico, mas é lógico que também o espiritual afeta, e quando afeta tanto o espiritual quanto o físico, devastando completamente a vida da pessoa. E aí, fazendo uma analogia, assim como uma planta ela necessita dos cuidados externos, ou seja, de uma outra pessoa, olhar, cuidar do clima, chuva, às vezes um sol, mas não um sol excessivo. Outras plantas crescem, se desenvolvem, se fortalecem melhor na sombra. Assim, também somos nós que precisamos dos cuidados, da atenção, do auxílio uns dos outros. Esse é, inclusive, um dos motivos que eu considero importante a pessoa, o cristão, estar dentro de uma congregação, de uma comunidade. E eu falo isso no meu vídeo sobre os desigrejados, que eu vou deixar aqui no card. Assiste lá, ouve sobre o que nós temos a falar a esse assunto e a importância de ter pessoas da mesma fé convivendo e andando conosco. E então, irmãos, em Cristo nós encontramos motivos para continuar. Mas nesses momentos nem sempre nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque muitas das vezes
nós mesmos não acreditamos que Deus ainda olha para nós. Nós não acreditamos que Deus ainda olha para a terra, nos vê e se lembra de nós. Nós nos sentimos esquecidos por aqueles que amamos, esquecidos por Deus, e vai a pessoa então cada vez mais se distanciando. Isso é um comportamento, não como regra, mas bem característico, independente da questão dos problemas. Se é um problema físico, se é um problema financeiro, se sentir abandonada, que ninguém vai ajudar, mesmo que aqueles que a rodeiam naquele momento não possa ajudá-la, mas o sentimento fica de abandono quando começa a ser tomada por outras doenças, outras situações que servem como gatilho para desencadear a ação em si de tirar a vida. E como igreja, nós precisamos estar atentos e prontos para ajudar as pessoas, preparados para identificar, para conversar, estar aptos para conversar e, principalmente, desenvolver uma ação de confiança, de tal forma que a pessoa se sinta confortável de nos procurar para conversar, para se abrir, para que nós possamos, então, indicar o caminho, para que nós possamos acertar as situações, para que a pessoa se sinta acolhida, amada, se sinta protegida por Deus através da nossa vida, para que ela saiba que ela pode contar com alguém na caminhada no momento em que ela tropeçar. E é lógico, eu seria leviano se eu dissesse que o suicídio é única e exclusivamente falta da presença de Deus. Porém, a falta de Deus na vida da pessoa é lógico que contribui e muito para torná-la vulnerável no caso de um ataque espiritual e deixá-la sem rumo, digamos assim, no caso de uma causa psíquica. Nós precisamos entender que nós precisamos analisar e, com a ajuda de profissionais, cuidarmos da parte espiritual e profissionais da medicina cuidarem da parte clínica. O que nós temos que aprender é trabalhar em conjunto, pois a presença de Deus nos ajuda a enxergar, a encarar de uma outra forma as dificuldades, os obstáculos que se levantam para a nossa vida. E aí, mesmo que a causa seja um diagnóstico físico, que nós tenhamos que passar por um tratamento, passemos por dificuldades, a presença de Deus nos faz enfrentar a situação de uma maneira bem diferente, nos fazendo nos sentir confortáveis, acolhidos por Deus, afastando assim a possibilidade de que esse gatilho na nossa mente venha a disparar e nós venhamos executar aquilo que as flechas do inimigo e da nossa mente descontrolada, funcionando fora do normal, venham a dar um impulso para o corpo realizar. E o Salmo de número 13, no seu verso 1, diz: Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então, irmãos, nesse momento nós temos que imaginar e ser sinceros com Deus. Por isso é importante o nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos olhar para tudo que Deus fez na nossa vida, para todos os livramentos que Ele nos dá, mesmo no momento de dificuldade, para que nós possamos entrar na presença de Deus com sinceridade e dizer: Pai, eu não estou bem. Pai, eu preciso de ajuda. Sinto que o Senhor me abandonou e Deus com certeza enviará um servo seu para falar uma palavra de conforto, para que nós possamos ter a certeza que Deus, Ele está conosco. Porque Deus nos
promete fortaleza quando nós precisamos. E assim nós lemos em Colossenses, no capítulo de número 1, no versículo 11 e 12, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, quando nós desistimos, nós frequentemente perdemos o melhor que Deus tem para nos oferecer. E nós desprezamos que Deus promete ser fortaleza na nossa vida. Nós desprezamos que Deus escuta o nosso grito de socorro, não importando de onde esse grito de socorro venha. E nós lemos também em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16 e versículo 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Mas, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está tentando dizer aqui é que nós não podemos nos entregar ao que o homem diz, que não tem mais saída, que não tem mais como, nos entregarmos ao desespero e ao que nós vemos externamente. O nosso corpo pode estar até mesmo definhando que o meu interior, se eu estiver voltado para Deus, o meu interior estará forte, estará sendo renovado a cada dia. Dessa forma, se me for proposta, por exemplo, uma ação de eutanásia, que é uma forma de suicídio assistido ou de assassinato assistido, quando a pessoa é inconsciente e os familiares permitem, e eu vou deixar no card aqui também o vídeo que eu tenho sobre isso, de prontidão nós vamos negar, porque nós vamos saber que Deus pode fazer o impossível, se assim for da vontade dele. E se não for, a minha alma estará com Cristo. E por toda a Bíblia, nós vemos exemplos assim de homens e mulheres que passaram por momentos de dificuldade, que passaram por momentos depressivos e que em algum momento de suas vidas, nesse momento de dificuldades, de beirar a depressão, de se sentirem desamparados por Deus. Porém, Deus sempre esteve ali para mostrar que Ele era com eles, que aqueles homens, aquelas mulheres eram escolhidas e que Deus estava pronto para levantá-las, pronto para transformar a vida daquele que acredita. Um desses exemplos que nós podemos citar, que é bastante famoso e muitos citam, é em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo de número 4, quando Elias, cansado das perseguições de Jezabel, ele se sente abandonado por Deus, sente que toda a nação renegou a Deus e está contra ele, e que não haveria outros que seguissem a Deus, que ele lutava uma guerra sendo um soldado só do seu lado. Deus o conforta dizendo que há outros e o consola no momento em que ele pede para si a morte. Tenha certeza, se você está passando por esse problema, se isso passa pela sua cabeça, Deus tem um plano para a sua vida e está de mãos estendidas para te tirar da situação aonde você está. Basta apenas acreditar, confiar, pedir a ajuda de Deus,
Como diz um louvor muito antigo, segura na mão de Deus e vai. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Nos ajude deixando seu comentário, experiência, se você já passou por alguma situação como essa, se já passou pela sua cabeça, ou se você conhece alguém que já pensou nisso, ou que infelizmente chegou a executar. Nós vamos falar também ao longo desse mês sobre depressão, sobre burnout, que é algo que pode levar à depressão e acabar no suicídio. Drogas, nós já temos vídeo aqui no canal que eu também estou deixando no card. Mas vamos trocar experiências. Se você conhece alguém que precisa de um fortalecimento, compartilha esse vídeo para que ela possa ouvir e para que Deus possa tocar em seu coração. Está chegando agora no canal, se inscreva, venha participar da nossa comunidade aqui todos os domingos. A sua participação se inscrevendo nos comentários, ativando o sininho, deixando o seu like é muito importante para fortalecer a nossa comunidade. Nos acompanhe também lá no Instagram, onde diariamente nós podemos conversar, trocar devocionais, estreitar ainda mais a nossa relação, as nossas experiências, para que juntos possamos seguir na caminhada pelo Evangelho de Cristo. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.